No vídeo de hoje eu quero falar do destino. Como o destino aparece em Homero? Como a moira aparece no Homero? Como algo diferente dos deuses, o oposto dos deuses. Bem, vamos pensar como que para nós é o destino. Para nós, talvez o destino seja alguma coisa que seja pensada por Deus, um plano de Deus para a vida de cada um, ou por uma vida de uma nação, né? O destino do Brasil, como se o Criador, e no seu poder de atuação, ele decidisse, ele traçasse o fim das coisas. Ou até, não necessariamente o fim, mas os sucessos e os fracassos das coisas. Como se Deus tivesse determinado isso tudo, né? Mas, se você pensar na religião grega, na religião homérica especificamente, o que os deuses podem fazer? Será que eles são onipotentes? Olha, os deuses homéricos, eles não são onipotentes. Eles são emanações, eles são os aspectos perfeitos da natureza, nos seus diferentes aspectos, né? E a vida. Então, os diferentes aspectos da vida são o âmbito de atuação deles, né? Eles são a plenitude da vida. Eles são aqueles que iluminam os homens, aqueles que dão força aos homens. Aqueles que provocam acontecimentos, né, através da força que eles dão para os homens. Mas chega a morte. O destino, em Homero, é a hora da morte. É o fim da vida. Daqui não passa. Os deuses são poder e a morte é a lei, a interdição. E diante dessa interdição, quando é a hora dela, os deuses não podem mais atuar. Aí é o âmbito da morte, né? O âmbito do passado. E os deuses são presença. Os deuses são o ser. Eles não são o ter sido, né? Então, os campos de atuação dos deuses e da moira são opostos. E até mais, os deuses, eles se submetem à moira, a contragosto, muitas vezes. Zeus amava Heitor. No final da Ilíada, o grande troiano, que muitas oferendas fizeram a Zeus, o
grande troiano estava desvairando, como Homero diz, né? Matando muitos gregos, e ele estava também confiante e avistou Aquiles e estava confiante de que conseguiria sobrepujar o adversário. Apolo estava do lado dele, dando força. Até que Zeus segurou a balança e viu o destino de Heitor ficar mais pesado que o destino de Aquiles. Naquele momento era a hora do Heitor, a hora fatal. Apolo então sai de perto de Heitor e Atena vai agir. Atena vai pro lado do Aquiles. E a atuação dela até se identifica com a do destino, porque ela vai realizar o que o destino já determinou. Heitor vai jogar, Aquiles vai jogar uma flecha, uma lança em Heitor. Essa lança não vai acertar o Heitor. Heitor vai sentir que os deuses estão do lado dele, que ele vai conseguir sobrepujar o Aquiles. Até que de repente Atena faz a lança retornar para a mão de Aquiles. Heitor se joga contra o adversário para matá-lo, mas Aquiles mata o Heitor. Quando a lança retornou para a mão do Aquiles de forma incrível, Heitor naquele momento viu que a deusa não estava do lado dele, estava do lado do Aquiles. E ele viu que Apolo não estava mais do lado dele. Apolo, então, que era visto como luminoso e potente por Heitor, por causa da sombra do destino, essa sombra fez com que Apolo, Atena fossem demônios. O destino, ele é uma sombra que recobre a esfera da vida, né? E faz com que ele é a zona perigosa do ser, né? Faz com que ela ocorra a morte, né? Tem uma passagem no texto do Heidegger, o que é metafísica, em que ele fala que o nada é uma névoa que recobre o homem e as coisas, tornando-os indiferenciados. Essa névoa então é o momento da morte, né, do Heitor. O espaço da vida, né, que é aquele cuja plenitude são os deuses,
Esse é um espaço do sim, da afirmação. Enquanto você está vivo, tudo pode acontecer, né? Você não sabe o que se o seu amanhã vai ser ruim como você imagina que ele será. Você não pode dizer com certeza. Você também não pode dizer com certeza que seu amanhã será bom como você imagina que será. Tudo pode acontecer enquanto se está vivo. Enquanto se está vivo, se está movendo-se. O homem vivo é o homem que se move. E quando o homem se move, os deuses o encontram. Os deuses só encontram aquele que está se movendo. No início da Odisseia, Telêmaco está desesperançado, sem saber o que fazer, sem saber se o pai vai voltar, sem saber se o pai está vivo, sem saber como ele vai lidar com os pretendentes da mãe dele, que são perigosos para ele. Até que aparece Atena e o sacode, né? E diz que ele precisa fazer alguma coisa, que ele não pode ficar só esperando, ele precisa se mover. E ele precisa saber sobre o pai, fazer qualquer coisa para alcançar o pai. O que ele pode fazer para alcançar o pai, ele deve fazer. Então que ele viaje em busca de informações sobre o pai. E ele resolve fazer isso. Ele toma essa decisão, né? Esclarecida por Atena. E ele se move. E quando ele se move, Atena vai fazendo intervenções sobre ele. Vida e movimento, né? É transformação. O Telêmaco vai se transformar ao longo da Odisseia de rapaz para homem. Tem as más decisões, né? Que os deuses tentam evitar que o homem cometa, como quando o Aquiles está prestes a matar o Agamenon no início da Ilíada. Atena aparece atrás dele e fala para ele pensar no amanhã, que amanhã ele pode ser recompensado justamente pelo ato do Agamenon, se ele não matar o Agamenon. Então esse momento de cegueira não acontece com Aquiles. Mas se o Aquiles, a Atena está dizendo para ele, essa decisão sua, dependendo do que você decidir fazer, você vai trazer algo de ruim para a tua vida. Você vai ser preso, pode ser morto pelos outros aqueus. Então nós temos no Homero, você tem o destino da vida dos heróis. Você pode ter pode ter desgraças ao longo da vida, né? E aqui ele estava destinado a morrer jovem. Que então pelo menos ele morresse de forma honrada. Foi o que a mãe dele tentou garantir, né? Junto a Zeus.
Mas se além desse destino de morrer jovem, ele passa a ser o que sobraria da vida dele preso por ter matado Agamenon. Ou se ele fosse morto pelos aqueus antes de obter a glória. Se ele produzisse essa desgraça para ele mesmo a partir de uma decisão errada. Na vida, nós temos... não sabemos o que vai acontecer. Assim como os heróis da Odisseia não sabiam o que ia acontecer com eles. Mas nós temos alguma liberdade. O quanto de liberdade nós temos diante da indeterminação do nosso destino? Nós temos essa questão, nós temos esse... Então a experiência de vida é saber usar a liberdade que se tem, mesmo sem saber qual será o nosso destino. Em Homero, os deuses sabem o destino dos homens. Os homens não sabem o próprio destino, exceto Aquiles, né, que sabia o destino dele. Os deuses, eles tentam evitar que a lei do destino seja perturbada. Eles tentam evitar que Troia caia antes do destino dela. Eles evitam que Aquiles destrua Troia, porque o destino de Aquiles não era destruir Troia, e o destino de Troia não era ser destruída por Aquiles. Então os deuses protegem Troia até o momento do destino dela, em que ela cai, depois da morte de Aquiles. Deixa eu ver aqui o que mais eu posso falar. Se a gente for pensar no destino, na Moira, antes de Homero, ela era pessoal, eram pessoas, né? Eram as filhas de Zeus com Temis, e elas eram 3 mulheres fiandeiras, que para cada criança que vinham ao mundo, elas fiavam o fio da vida daquela criança. Estabelecendo até onde aquela vida iria. E elas também distribuíam os bens e os males. Elas não eram potências só negativas, né? Mas em Homero elas vão ser só negativas, porque elas vão ser colocadas no plano de fundo. No plano da frente vão ser os deuses olímpicos, com seu poder que é simplesmente derivado do funcionamento da natureza, da vida. A potência dos deuses é a potência da vida. A Moira, vai deixar de ser plural também em Homero, vai ser a Moira, né? O destino vai passar para o plano de fundo, vai passar a ser uma potência do reino da morte.
mas ainda vai ser aquela que vai colocar o limite da vida dos homens e também o limite da vida dos deuses. Os deuses também têm destino, apesar de que em algumas passagens tem uma identificação entre o maior dos deuses e a Moira. É quando um personagem diz que Troia caiu pela vontade de Zeus, ou um personagem morreu pela vontade de Zeus. Porque Zeus ele é tão poderoso que então ele se identifica com esse aspecto misterioso do funcionamento das coisas. Misterioso porque a morte é uma coisa que quando você acha que você está muito doente, né? E você acha que pode morrer e você não morre. Ou acontece uma coisa boba contigo e você morre. Isso pode acontecer, né? Com quantas pessoas isso não acontece? Então, por isso que se diz que a hora da morte não é conhecida pelos homens. A hora que cada um vai partir, o homem não conhece. Porque é um mistério, né? Então, quem toma conta desse mistério? São as moiras, a Moira, né? Os Zeus. Pode ser. Os deuses, eles protegem a vida até o último momento, né? Mas chega uma hora que ali eles não podem fazer nada. Era o que Telêmaco pensava no início da Odisseia. Olha, a situação com os pretendentes nem Atena poderia me ajudar. Ele estava enganado. Ele estava pensando isso porque estava parado. O homem parado é como se fosse um homem morto. Porque a partir do momento que ele começa a se mover, ele é encontrado pelas deusas, por Atena. E ele começa a ter esperança de que o pai está vivo. Ele move o pensamento dele, né? De uma posição de quem achava que o pai tinha morrido para uma posição de que o pai estava vivo. Ele tinha que saber sobre o pai. Ele se move no pensamento, aí ele se move fisicamente. E o movimento produz a esperança, produz a ideia, produz para o homem a possibilidade do bem acontecer. Agora, quando o homem está parado, não é que o mal é possível, o mal dominou. E o bem parece ser impossível. Depois do Homero, os deuses vão sair da proximidade com os homens. Se nós olharmos para o século V antes de Cristo, de Atena, você vai ver os homens decidindo tomando decisões políticas, né?
e não consultando os deuses a respeito do que eles iam fazer. Mas você tem o Solon, o reformador das instituições da democracia de Atenas, dizendo que Atenas perduraria enquanto Zeus quisesse, enquanto Zeus estivesse do lado dela. Então você tem os deuses como aí também tem uma identificação de Zeus com o destino, né? Mas você tem uma atribuição das decisões maiores aos deuses, e você tem os homens tomando suas decisões cotidianas, né? Que regem seu dia a dia, e também a criação das suas instituições, também seus movimentos militares, né? E até a referência, a manutenção da referência máxima como sendo os deuses e não os homens, também encontra o cuidado do homem de não ultrapassar os seus limites, né? De não achar que ele venceu uma guerra por causa dele mesmo, dele não achar que um acordo de paz com um outro país foi por causa da cabeça brilhante de um homem. Não, essas coisas são influenciadas pelos deuses. Os deuses, eles garantem a justiça da totalidade, né? Eles ainda inspiram os homens como não tão próximos, né? Mas como os guardiães últimos da realidade. O homem que se acha capaz de tudo, ele pode atrair para a cidade punição pela soberba. Então, chegamos ao final desse livro aqui, finalmente, tá? Foram 20 vídeos só desse livro e percorremos ele inteiro. E ele, nesse final, falando sobre a morte, ele praticamente está nos convidando a lermos a tragédia, né? Que envolve o esforço dos deuses em evitá-la, em evitar a morte prematura. Envolve o destino, né? Trágico. Envolve uma conversa que não é a da potência da vida, sobre a qual nós falamos nesses vídeos aqui, até agora. A sorte, o amor, a sabedoria, a plenitude da vida. Não envolve isso. Envolve
o limiar entre o ser e o não ser, entre a vida e a morte. Logo a gente vai chegar na tragédia. Então agradeço vocês terem assistido e encontro vocês no próximo vídeo, tá?